obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua mão poderosa sobre cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Cordeiro e pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tua mão repousa sobre cada um de nós, nos trazendo paz, saúde e tranquilidade, nos trazendo prosperidade celestial. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos sempre, Pai. Querido Espírito Santo, vem sobre cada um de nós, Pai, e traz não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Como que um aplicativo, Senhor, faz um download em cada um de nós, que recebamos aquela porção que estamos precisando, Pai, e que venha diretamente de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado. Vocês podem sentar. O louvor eu vou dar uma folga para vocês, tá? Muito obrigado. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Eu ainda não consegui comprar um tablet que eu consiga ver, porque os tablets é tudo pequenininho. Então eu uso o meu notebook. Mas está chegando um tablet grande aí, no nome de Jesus. Eu também creio, irmão. Aleluia. Mas hoje eu descobri que ele está com um pequeno problema de bateria. Então, como eu ainda sou da época do carbono, eu imprimi. Eu não sou bobo. Eu virei crente, não foi para ser mané. Bem, queridos, como nosso pastor Cláudio nos apresentou, nós somos da Igreja Verbo da Vida Zona Norte. Estamos aqui com a nossa esposa, Cíntia. Por favor, fique em pé, meu amor. Ela hoje está verdinha, parecendo um abacatezinho. Meu filho de coração, Henrique, e sua esposa, que também é filha de coração, Valéria. Fiquem em pé, por favor. Lá em casa nós seguimos aquele refrão: eu e minha família seguiremos ao Senhor. Eu sou ministro, minha esposa é ministra, ele é ministro, ela é ministra, todos da Zona Norte, e ela também apoia no Rema. Amém? E eu reforço aquilo que o pastor falou: se puder, meu irmão, faça o Rema. Parece um jargão de dizer que muda, mas é porque muda a sua maneira de ver as coisas, muda a maneira de como você entende as coisas. Amém? Bom, eu fui informado que vinha para cá ministrar tem umas 3 semanas, e desde então eu tenho conversado com Deus no meu modo muito particular de conversar com Ele. Cada um tem uma forma. E nesse meu modo muito particular com Ele, eu sou de Campina Grande. Ninguém diz, não existe paraibano do seu tamanho. Digo, existe, eu sou uma prova disso. Não é? Todo mundo diz que paraibano só tem a cabeça grande. Eu sou grande e tenho a cabeça grande. Graças a Deus por isso. E conversando muito com Deus sobre isso. Essa semana que passou eu estava em Campina, não para participar da conferência, mas eu estava a trabalho. E eu tinha assistido há uns 10 dias atrás com a minha esposa um filme chamado Mostra-me o Pai. E eu acho que é um filme que todo mundo deveria assistir. E esse filme me tocou em muitas coisas. E eu conversando com Deus, Ele disse: fale sobre isso. A gente tem vivido um tempo onde a família tem sido bombardeada todo o tempo. A gente tem vivido um tempo onde os valores estão invertidos, os valores estão de cabeça para baixo. E a gente precisa começar a restaurar isso. E uma família, para ela ser restaurada, para ela começar a ser restaurada, ela precisa ser restaurada a partir da principal figura da família, que é o pai. Amém? E se a gente fosse dar um título para essa ministração, ela seria Paternidade Celestial. Aleluia. Então, queridos, falando sobre paternidade celestial, eu peguei um material que tem no filme, que é uma estatística americana, sobre crianças criadas em casas onde não existe pai. É impressionante. 90% de todas as crianças
que vivem na rua ou são fugitivas, elas são de casas que não têm a figura do pai. 85% das crianças que mostram distúrbios de comportamento, 85% são de lares sem pai. 63% dos jovens que cometem suicídio vêm de lares sem pai. 71% das adolescentes grávidas, elas vêm de lares sem pai. 85% dos jovens que estão em prisões, eles vêm de lares que não têm um pai. Os filhos de lares sem pai têm 14 vezes mais chances de cometerem estupro. Os filhos de lares sem pai têm 4 vezes mais chances de viverem na pobreza. Filhos de lares sem pai têm 32 vezes mais chances de fugir de casa. E filhos de lares sem pai têm 10 vezes mais chance de consumirem droga. É um absurdo. É um absurdo. Mas isso é o que é vendido hoje como a salvação. Casais que não têm pai, ou tem pai demais, ou tem mãe demais. Um casal com 2 homens, ou um casal com 2 mulheres, eu não chamo de casal. Não é casal, são 2 pessoas. Porque tudo que Deus criou, criou com o objetivo de, no fim, produzir vida. Tudo que Deus criou foi para produzir vida. Qualquer coisa que você olhar. Olha, quando Deus criou o universo, Ele já sabia que você vinha fazer parte desse universo. Então Ele já criou o universo preparado para lhe receber. Você é uma pessoa única. Você é único. Você pode ser gêmeo, trigêmeo, quadrigêmeo. Se for quadrigêmeo, cada um deles tem uma impressão digital diferente e uma íris diferente. Deus tem a sua impressão digital reservada, porque você é uma criatura única. Amém? Você é único. Mas Deus também criou uma regra. Mesmo sendo únicos, nós não vivemos para nós mesmos. Eu não sei se você já notou, mas eu gosto de dar o exemplo do pé de manga, mas eu vou falar de jaca, que é o que eu gosto mais. Eu não sei se você já viu um pé de jaca cheio de jaca. Eu acredito que aqui todo mundo já viu, né? Quantas jacas um pé de jaca consome? Um pé de manga, daquelas mangas todas que ela coloca, quantas mangas ela consome? Nenhuma. Porque ela não produz para ela mesma. Nada do que Deus criou morre em si mesmo. Amém? Tudo que Deus criou para servir a alguém. O mar não está cheio de peixe para o mar. O mar não consome nenhum peixe. O rio não consome absolutamente nada do que ele produz. Não é assim? Então, queridos, uma das maiores necessidades que Deus colocou no coração de todo ser humano é de ter um pai. Quando eu sou de sítio. Quando eu saí da minha cidade, a minha cidade hoje tem 7 mil habitantes, está lá na Paraíba. Então eu saí há 35 anos atrás, eu costumo dizer que tinha 700 pessoas. Se cresceu 10 vezes, é quase um sítio. E lá, quem é esse aqui? É fulano, filho de... Não é assim, todo mundo tem um pai. Rapaz, é filho de fulano, mas é filho adotado. Mesmo que seja adotado, é filho. E todos nós, queridos, temos uma história de paternidade. Se for perguntar a cada um de vocês aqui vai falar ou do pai biológico ou do pai que adotou. Mas vai ter aquela figura paterna. Alguns vão contar histórias tristes, de muita dor, com muita raiva, às vezes até que não liberou perdão, mas outros vão contar histórias maravilhosas. Amém? Para pessoas que cresceram sem um pai, a palavra pai às vezes não é uma boa coisa.
porque elas não têm noção do que é ter pai. Eu sou filho de um pai que não teve pai. Então o meu pai, ele não teve parâmetro quando foi ser o meu pai. Ele tanto podia estar num dia maravilhoso, rindo, gentil e agradável, como daqui a meia hora partir para a violência. E eu apanhei muito. E ele às vezes ia bater na minha irmã, eu tenho uma irmã logo depois de mim, e às vezes eu protegia. Ele era canhoto, então ele era muito ágil no bater. E eu botava o braço na frente, às vezes eu lembro que uma época eu levei uma pancada aqui na dobra, que eu fiquei com isso aqui inchado uns 15 dias. Acho que se fosse hoje dava até cadeia, né? Você já imaginou Deus preso porque Deus lhe repreendeu? Aonde a gente está chegando? Aonde a gente quer chegar com tudo isso? Bom, queridos, hoje nós temos muitas pessoas que não tiveram a referência de pai e elas estão vendo a destruição do mundo. O mundo está sendo destruído e a gente sabe, está na Bíblia, está na palavra. Tudo isso aí está sendo destruído. Está sendo destruído a família, estão destruindo a infância das crianças, estão destruindo os relacionamentos, estão destruindo os conceitos. Pai quer ser mãe e mãe quer ser pai. Homem não sabe se é mulher, mulher não sabe se é homem. É fácil, irmão. Se tiver alguém com essa dúvida, manda ela se olhar no espelho. Fique nu e se olhe no espelho que você vai ver se você é homem ou se é mulher. Não tenha dúvida, não. Não vai ser um sapo, não vai ser uma árvore. Eu estava vendo, no ano passado, teve uma senhora, uma mulher, que ela se casou com ela mesma. Não sei se vocês ouviram falar disso. Isso foi em Belo Horizonte. Ela se casou com ela mesma, fez festa de casamento. E depois de 30 dias se suicidou. Veja que coisa absurda. Um dia eu estava vendo uma matéria, o cara se casou com uma bicicleta. Ele vive com uma bicicleta. Então estamos vivendo tempos completamente distorcidos. Mas eu quero dizer a você que não vê na sua figura paterna, que não vê o seu pai, que não tem no seu pai uma referência, que existe sim um Pai celestial, amoroso, cuidadoso, e que Ele deseja demais demonstrar o amor dEle por você. Ele deseja demais ter você junto dEle. Amém? E é isso que a gente vai falar. Como eu comecei a falar sobre meu pai, e como eu lá estou subordinado a Pastor Júnior, de vez em quando eu choro. Mas é normal, porque Pastor Júnior chora e eu choro também. Quando meu pai morreu, eu vou fazer 7 anos de convertido. Eu me converti com 50 anos. Então eu sei dizer a você o que é ser do mundo. No assunto que você quiser falar, eu falo com você. E falo de cátedra, porque eu saí de casa com 15 anos. Então, desde os 15 eu sou independente. E eu sei o que é ser do mundo. E do mundo, como se diz, de com força. Não é aquele do mundo passava ao redor. Não, eu entrava. Entrava de com força. Eu sei o que é. E eu lembro que no meu interior, eu perdi muitos amigos com 22 e 23 anos de idade, com cirrose de bebida. Você sabe o que é um menino de 23 anos morrer com cirrose? Você sabe que o fígado é o único órgão que ele se regenera. O fígado pode estar destruído como for, você bota um pedacinho no lugar dele e ele cresce. Então o fígado com 20 anos é fígado de bebê. Fígado para dar problema é dos 60 para frente, se der. Então eu perdi muitos amigos, porque eu comecei a beber
com 11 anos e eu comecei a fumar com 12. E na minha época, quer dizer, minha época não, minha época é agora. Na época que eu era pequeno, e como minha esposa diz, tu nunca fosse pequeno. Na época que eu nasci com 5,5 kg, 55 centímetros, parto normal, o primeiro. Minha mãe é desse tamanho e maguinha. Eu nunca entendia porque era que eu levava tanto cascudo de meu pai. Depois eu fui entender o porquê. Então, queridos, quando eu comecei a beber com 11 anos e a fumar com 12, a minha turma todinha já fazia isso. Eu acho que eu fui um dos últimos. E isso foi uma constante durante muitos e muitos e muitos anos. E eu perdi muitos amigos por conta disso. Eu perdi muitos amigos. Uma criança com 12 anos não tem organismo para álcool. Muito menos para cigarro. Não é verdade? E quando foi em 2015, véspera do Dia das Mães, na sexta-feira, eu trabalho viajando. Quer dizer, agora está mais tranquilo, por conta da pandemia, não estava viajando tanto, mas eu estava fazendo um trabalho em Fortaleza. E quando eu cheguei no aeroporto, eu não tinha me convertido ainda, mas eu já tinha tido 3 experiências com o Espírito Santo, assim, 3 experiências. Essa foi a terceira, na realidade. Tem experiência topada, não é aquela experiência meia boca, não. Experiência daquela do cabelo do braço, chega a arrepiar. E eu cheguei no aeroporto e veio aquela sensação. Ligue para o seu pai. Ligue para o seu pai. E eu fiquei com aquilo remoendo. E eu não liguei. E eu cheguei no aeroporto de Fortaleza, peguei o avião, cheguei em casa, tomei banho, jantei. E aquele moído, ligue para o seu pai, ligue para o seu pai. E eu não liguei, fui dormir, eu acordei por volta de 15 para as 5 da manhã, com o telefone tocando, a minha irmã avisando que o meu pai tinha morrido. Isso era o sábado, e no domingo era o Dia das Mães. E aí a gente levantou, e a partir daquele momento, amigos, eu vivi 40 e poucos dias de literalmente inferno, porque aonde eu chegava, Satanás buzinava. Se tu tivesse ligado, ele não tinha morrido. Se tu tivesse ligado, ele não tinha morrido. Até o dia 22 de junho, 21. Ela sabe mais da data que eu nasci de novo do que eu, já pensou? Porque assim, ela se converteu em 2013, no dia que ela decidiu que ia se separar de mim. Quando ela está ministrando, ela conta essa história. Como não é ela, então quem vai contar sou eu. No dia que ela resolveu se separar de mim, ela teve um encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo disse, tu vai perder uma benção dessa. Aí ela se converteu e eu continuei na minha. Eu disse, ele não falou comigo não, ele falou contigo. Resolve tua parada. E aí em 2015 eu me converti e eu fui o último da família, porque eles já estavam convertidos, o caçula também já estava todo mundo convertido. Até a netinha já estava indo para a igreja e dando glória a Deus e misericórdia, e eu nada. Então em 2015, numa bela noite com o nosso pastor Edilson, eu me converti. Mas sabe, queridos, por conta dessa minha vida com meu pai, desse relacionamento não tão bem resolvido, eu nunca disse para ele, meu pai, eu amo o Senhor. E sabe que isso eu hoje sinto falta? De poder dar um abraço nele, de dar um cheiro, de tomar um café. A melhor conversa que eu tive com ele foi a última conversa que eu tive com ele. Eu acho que foi a primeira vez que ele sentou comigo para conversar. Ele já tinha tido 3 AVC e estava se recuperando. Estava até bem, já estava consciente de muita coisa, mas eu acho que a melhor conversa que eu tive com ele foi na cozinha da casa dele, ele e a mulher dele. Ele se separou da minha mãe, casou de novo. Eu não sei o que é que tem homem do interior para gostar de fazer menino. Eu não gosto de mulher não, mas gosto de fazer menino, é uma reca, é um mói. Lá em casa até hoje é assim, quantos irmãos tu tem? Eu disse, olha, que eu saiba, são 11.
Mas tem uma turma aí que diz que tem mais uns 5 ou 6. Mas eu sinto falta disso. De ter dito a ele que eu o amava, de poder abraçá-lo. Isso foi uma coisa que ainda me marca. Mas também nós temos que entender, está me ouvindo? Nós temos que entender que não. Glória. Agora. Nós também temos que entender que durante a nossa caminhada, nós encontramos muitos pais. Às vezes o pai que a gente procura não é o nosso pai biológico. Às vezes é um professor da escola, é um chefe no trabalho. Não é assim? Às vezes você nem fala tão bem com o seu pai em casa, mas você tem na figura do seu pastor na igreja, uma pessoa que lhe dá um apoio e um suporte que você não encontra em outro lugar. E essa tem sido a nossa vida. Por quê? Porque a identidade de quem somos, aquilo que nós somos, é a chave para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos alicerçar tudo que nós somos nesse entendimento. Você tem que saber quem você é. Sua identidade, onde você chegar, a sua identidade tem que impactar o seu comportamento e as pessoas que estão ao seu redor, necessariamente. Onde você chegar, você tem que produzir fruto, meu irmão. Isso é certo como 1 mais 1 é 2, são 2. E para a formação de uma identidade de uma criança, a figura central são os pais. Não tem mais ninguém. Bom dia, boa tarde, muito obrigado e por favor. Criança aprende em casa, não aprende na escola não. Não é assim? Dá licença, por favor. Não se aprende em escola, se aprende em casa. Quando Deus criou a paternidade, Ele criou a paternidade para que uma pessoa recebesse dele todas essas características de amor, de paciência. Tudo que vem de Deus viria para essa pessoa, para que essa pessoa fosse a representação de Deus na construção da família. Essa pessoa é o pai. Mas o que foi que aconteceu? Esse espelho que refletia Deus no pai foi quebrado. Alguns homens ainda têm espelho, outros têm alguns reflexos, mas tem muitos que simplesmente destruíram o espelho. E os filhos não veem naquele pai autoridade suficiente para respeitá-los. Muitas vezes você vê filho falando do pai como se o pai fosse uma pessoa totalmente estranha. E às vezes fala até com desrespeito. Eu já vi algumas pessoas mandando o pai ou mãe calar a boca. Deus me livre de fazer isso. Era uma cipuada tão segura que eu ia levar do meu pai. Eu nunca, olha, só para você entender, eu nunca fumei na frente dele. Eu com quase 50 anos, quando ele chegou, papai está vindo aí, estava fumando, eu tinha 48 anos, eu jogava o cigarro fora, lavava o rosto, estava sabão na mão, estava perfume. Fumaram por aqui, foi depois dessa confusão todinha, ele ainda sente o cheiro do cigarro. Mas ele nunca reclamou que não fumasse. Mas eu evitava. Por quê? Pela autoridade que ele representava para mim. Pelo respeito que eu tinha. Vocês estão entendendo? O pai tem que ser o espelho, tem que ser o modelo e a marca, Deus, aqui na terra. E se você é pai, fique ligado nisso. Amém?
Tem uma frase que eu acho muito interessante de Charles Spurgeon, que diz: treine uma criança no caminho que ela deve seguir, mas certifique-se de ir pelo mesmo caminho. No mundo o ditado é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Com Deus não. Com Deus é: mostre o caminho e acompanhe e siga do mesmo jeito. Esse negócio de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não é de Deus. Nem serve como referência, porque filho usa pai e mãe como referência. O que você fizer, ele vai fazer. Não vai ser diferente. Toda criança precisa de um pai piedoso, principalmente quando ela é pequenininha. Você não pode ser um pai punitivo para uma criança de 1 ano, porque ela nem entende ainda. Um dia um amigo meu me disse: não, mas ela entende a dor. Eu digo: sim, mas não pode ser uma dor muito intensa. Tem gestos que valem mais do que dor. Eu tenho 2 filhos, Cíntia é o meu 2º casamento. No meu 1º casamento, eu tenho 2 filhos. Eu nunca precisei bater em nenhum deles. Eu só precisava olhar. Por quê? Porque eu aprendi a ter autoridade sobre eles. Amém? Você que é pai, deve fazer a diferença na vida de seus filhos. Você tem que ser exemplo para eles. Você tem que ser mentor e exemplo. Ele tem que olhar para você e dizer: eu quero ser do jeito que o meu pai é. Amém? Ele tem que olhar para você e sentir orgulho do que você é. Eu lembro de uma história que um colega me contou. 2 gêmeos, o pai deles era alcoólatra, e os gêmeos tiveram vidas totalmente opostas. Um dos gêmeos imitou o pai e virou alcoólatra. O outro gêmeo, ele resolveu nunca beber e virou médico que cuida de alcoólatras. Então vejam como um exemplo ele pode ser totalmente diferente. Naquele caso, o pai serviu de exemplo para um virar alcoólatra e para o outro ser um médico que cuida de alcoólatra. É por isso que é preciso ter cuidado com o que é que a gente está ensinando para os nossos filhos. Não é o que você faz que vai mudar a vida dos seus filhos, mas é o que você é. Você é aquilo que o seu caráter define o que você é. E o que é caráter? Vocês sabem o que é caráter? Caráter é aquilo que você é no escuro. Se botarem você aqui, você homem, aqui, nessa sala, tudo apagado, tudo escuro, cheio de mulher, o que é que você faz? O que você pensou em fazer é o seu caráter. Se botar você aqui numa sala cheia de dinheiro, sem nenhuma câmera, o que é que você faz? O que você pensou em fazer é o seu caráter. E é isso que Deus tem buscado, pessoas de caráter. Mas pessoas de caráter não duvidoso, pessoas de caráter íntegro. Amém? Eu costumo tratar todo mundo como filho. Isso é uma regra minha. Lá na diaconia a gente tem pessoas de diversas faixas sociais e de diversas faixas etárias. Tem alguns casais que são como filhos. Para mim, eu trato como filhos. Eu brinco como filho, cuido dos filhos deles como se fossem meus netos. Por quê? Porque nem todo mundo está procurando pai. Isso é verdade. Mas aqueles que vêm falar comigo, eu vou tratar como filhos. Amém? Eu acho que isso é saudável. E muitas vezes a gente tem visto muitos amigos nossos perdidos. E às vezes é falta de um conselho, é falta de um pai mesmo.
Quer ver um exemplo? Se Deus é um pai perfeito, e nós sabemos que Ele é um pai perfeito, Ele é um pai bondoso, nada do que Ele faz é pouquinho, tudo que Ele faz é acima da medida. Você consegue imaginar um filho de Deus com problema espiritual, com problema psicológico, com problema emocional, físico, financeiro, político, profissional, econômico, social? Você consegue imaginar? Não. Você consegue imaginar um filho seu com esses problemas? Não. Por quê? Porque pai nenhum quer isso para o seu filho. O que é que você quer para o seu filho? Você quer bênção, você quer saúde, você quer paz, você quer prosperidade, você quer que onde seu filho chegue, ele seja notado como o melhor. Não é assim que a gente cuida? É assim que a gente sente, não é? É assim que a gente deseja. Então, o pai quer que nenhum dos seus filhos viva sofrendo. Nenhum pai quer sofrimento para os seus filhos. Não existe pai nenhum que chegue a esse ponto. E a gente chegou, falando sobre esses pontos, nós identificamos 7 fases ou 7 tópicos que têm a ver com paternidade. O primeiro é o pai provedor. Quando a criança nasce, ele não tem nem noção de quem é pai nem mãe. E nessa hora o pai tem que ser provedor. Ele tem que chegar junto. Ele tem que fazer a feira, ele tem que garantir o leite, a fralda, a alimentação da mãe. Tudo isso é o pai que banca. Então, está lá em Mateus 6,11. A paternidade na terra vem da paternidade de Deus. Desde o início, Ele foi o Pai perfeito. Ele criou a paternidade na terra como uma introdução àquilo que Ele é. Depois, vem a figura do Pai protetor, que lá em Mateus 9, de 9 a 13, que é quando você tem um pai que não protege a família, o pai que não protege a esposa, o pai que não protege os filhos. O que é que acontece com a família? A família se desintegra, a família se desestrutura, porque toda família precisa e espera a proteção do pai. Eu vou tomar uma aguinha para dizer o que eu vou dizer agora. Eu sei que tem casa que quem faz esse papel é a mãe. Agora, eu sei que tem casa que quem faz esse papel de protetor é a mãe. Acontece qualquer bronca, o pai olha para a mãe e fala, vai lá resolver. Não é assim? Eu sei. Mas isso não é papel da mãe, é papel do pai. Tá certo? Homens não vão se esconder atrás das mulheres. Amém? O pai tem que ser um líder amoroso, como está lá em Mateus 3,17. Um pai não deve ser passivo, mas ele deve ser ativo. E ele deve ser intencional com seus filhos. Nós tivemos agora o seminário de verão, pastor Josué falou muito sobre isso, em você ser intencional, é você fazer aquilo com intenção, para chamar a atenção do seu filho, para que ele entenda. Você tem que treinar e liderar seus filhos. Essa é a sua missão como pai. Amém? Você tem que ser um pai professor. Você tem que ensinar, você tem que ter paciência. Não pode chegar naquela, eu não tenho paciência. Não, tem que ensinar. Se você quer que o seu filho aprenda alguma coisa, você tem que ensinar. Não passe para ninguém. Avô não cria, avô estraga. Eu sou um exemplo disso. Avô não cuida.
Avô vai fazer tudo que pode. E pai não tem que fazer tudo que pode. Pai tem que fazer tudo que deve. Amém? Está lá em Provérbios 4, de 1 a 4, ele fala sobre o pai professor. Eu não estou entrando em cada versículo, porque senão o tempo vai embora. Por fim, o pai colaborador. O pai colaborador, ele só vai aparecer bem lá na frente. Porque enquanto é pequenininho, o filho não depende do pai para aprender matéria da escola, para estudar para uma prova, não é? Então tem algumas características dessa que elas vêm ao longo do tempo. O pai colaborador vem no sentido de servir aos seus filhos de maneira voluntária e não ficar esperando que o filho cobre. Porque tem pai que nunca está à disposição dos filhos. Ele está à disposição dos amigos para ir jogar bola. Ele está à disposição dos amigos para ir para farra. Ele está à disposição de todo mundo, mas nunca está à disposição dos filhos. E isso é uma necessidade dos filhos. Ter a sua presença lá para colaborar com ele. Amém? Pai encorajador. O pai encorajador é aquele que está sempre dando força. Vai lá, tu consegue. Se tu fizer assim, tu chega lá. Não baixa a guarda não. Eu vou contigo. É necessário a presença desse pai. O pai tem que encorajar sempre o seu filho. Está lá em Hebreus 12, 5. Para que você torça sempre para o sucesso do filho. E se o sucesso não vier, não tem problema nenhum, vem mais na frente. O que não pode é dizer, tá vendo? Perdeu. Isso nunca. Porque eu não sei se você já notou, quando uma pessoa que você gosta muito dela, quando uma pessoa dessa morre, você lembra das coisas ruins ou das coisas boas dela? Das coisas boas. Então a gente tem que sempre oferecer para os nossos filhos coisas boas. Porque eles têm que entender que nós estamos querendo o melhor deles. E finalmente o pai amigo, como está em João 15:15. Quando os filhos ficam mais velhos, o pai passa a se tornar amigo dos filhos. Eu lembro do meu pai, quando eu fui dizer a ele, meu pai, eu vou me casar. Ele disse, está sabendo que vai deixar de ser de casa, né? Eu disse, como assim? Ele disse, agora vai passar a ser vizinho. Por quê? Porque Deus disse que quando casa é outra família. Amém? Mas tem mulher que casa e continua ligada na mãe. Se ela pudesse, ela ia no braço da mãe e o bebê no braço dela. Amém? E tem homem que se submete a isso e esquece da família dele, esquece do pai e da mãe. E a Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe, para que a gente tenha vida longa. Devemos ver a paternidade como uma introdução à paternidade de Deus, isso eu disse lá atrás, mas a paternidade não é a responsabilidade de outra pessoa. Se você é pai, você tem que ser pai, você não pode dar essa paternidade para outro. Porque quem tem que ser pai é você. Deus confiou a você. Deus não confiou a outra pessoa. Amém? É necessário que você seja pai. Essa coisa de pai é tão séria que quando você vai para a Bíblia, lá em 2 Coríntios 6,18, esse aqui eu anotei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Um dos princípios da Bíblia é o princípio da adoção. Todos nós somos filhos de Deus por adoção. Amém? A adoção, eu acho que é um dos gestos mais extremos de amor. É quando você coloca amor onde não existia absolutamente nada. Não é?
E o princípio da Bíblia é: Ele nos adotou para que nós fôssemos parte de uma família, onde Ele é o nosso Pai. Mas tem gente que não entende Ele como Pai. Só olha o Deus, o Elohim, que está por aí circulando. Não, Ele quer um relacionamento com você. Ele quer ser amoroso, Ele quer liberar para você tudo que Ele planejou para a sua vida. Mas você precisa se colocar à disposição dEle, você precisa procurá-lo. Amém? Porque nessa hora, nós passamos a ter acesso ao seu trono. E quando você tem acesso ao trono de Deus, você passa a ter acesso ao ouvido dEle também. Para que Ele possa ouvir as suas orações. E você passa a ter acesso ao seu amor. Amém? Efésios 1:5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, tá? E Jesus disse que quer que nós tenhamos o mesmo Pai dele. Olha que coisa! O mesmo Pai de Jesus, Jesus quer que a gente tenha. Então nós somos convidados como irmãs e irmãs para sermos irmãos de Jesus e filhos de Deus. Para que tenhamos uma experiência familiar totalmente nova. Amém? E é interessante quando a gente fala de Jesus, porque tem uma oração muito famosa na Bíblia, que perguntaram a Jesus: Senhor, como é que eu devo orar? E quando Jesus orou, como foi? Pai Nosso. A primeira palavra da oração de Jesus é Pai. Não é à toa. Não é à toa. Eu separei aqui alguns versículos, mas para vocês terem uma noção exata. Em 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Em Mateus 5,16, no Sermão da Montanha, o Senhor diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Mateus 5,45, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Só falando de paternidade. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ele sabe do que você está precisando, meu irmão. Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Veja o começo da oração. É uma declaração de amor para o meu Pai. Não é? É uma declaração de amor. E aí vem aquelas características do Pai. Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens,
as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Um pai, dois irmãos brigando, e o pai ali, dê um abraço no seu irmão. Oxe, Donato, dê um abraço no seu irmão, senão vai sobrar para você. Resumindo, é isso que esse versículo está dizendo. Tá certo? Não é assim, né? Vá ali e dê um abraço no seu irmão. Não, peça outra coisa. Mateus 6,18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sempre faça as coisas olhando para cima. O seu alvo tem que ser Jesus. Jesus modelou a forma como um homem ou uma mulher devem se comportar. Ele é o modelo. Se você ouvir um comentário, rapaz, fulano, eu cheguei na igreja, o pastor não deu nem bom dia, e daí? Se o pastor não deu bom dia, eu não vim para a igreja por causa do pastor. Amém? Tem pastor, olha, eu estou saindo da igreja porque não estou me sentindo bem. Sabe fulaninha? Não, sei não. Fazendo futrica dentro da igreja. Ou então, na hora do culto, conversando com a irmã do lado, discutindo. Rapaz, tu visse ontem o BBB, a prova? Tu visse a prova do BBB? Pelo amor de Deus, irmão. Mateus 7,11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essa é dura. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém? Ou seja, a tratativa tem que ser com Ele. Não faça nada pensando em agradar a homens. Não é o caminho. Salmos 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aleluia. Deuteronômio 6. É um livro que eu aconselho todo mundo ler. Leia Deuteronômio. Leia Deuteronômio. Quer dizer, você tem que ler a Bíblia toda, né, irmão? Mas se você quiser pegar um pouco de sabedoria daquilo que Deus liberou para vocês, vai lá em Deuteronômio 20, para você entender a quantidade de bênçãos, meu irmão, que está reservada para você. E logo em seguida ele diz, agora, se você não quiser, tem isso aqui para você. Aí aquilo que você não quer, está lá também. Amém? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Busque sempre uma jornada de relacionamento com Deus. Crie intimidade com Deus. Mas crie intimidade com temor. Porque tem muitos irmãos confundindo intimidade e liberdade com libertinagem. Libertinagem é outra coisa. Eu sempre costumo dizer que existe temor e existe medo. Se você for no dicionário, vão dizer que são sinônimos. Mas tem duas coisas bem diferentes. Do seu pai em casa, quando você era pequeno, você tinha medo ou temor? Sabe qual é a diferença? Quando a gente tem medo, a gente foge. A gente corre para longe. Quando a gente tem temor, a gente continua tremendo todinho, mas vai encostando. Até aquela mão chegar e proteger. É assim que você tem que assegurar junto de Deus. Amém? Com respeito, com gratidão, mas com temor. A intimidade é boa, mas tem um preço alto. E às vezes a gente não está preparado para esse preço. Muitas vezes a gente tem Jesus na nossa relação, mas a gente está distante de Deus.
Aquele negócio, o cara, super irmão aqui, beleza, tranquilo e tal, e o pai está ali e a gente está aqui, e ninguém encosta no pai para conversar. É necessário que a gente tenha essa intimidade. Eu já estourei meu tempo, mas me dá um crédito aí, beleza? E aí, meu irmão, eu quero que você entenda que a gente não precisa carregar todos os fardos e pesos que a gente tem por conta de soluções mal resolvidas que a gente tenha com o nosso pai. Tá certo? Se o nosso pai terrestre em algum momento, o nosso pai terreno em algum momento faltou com alguma coisa, a gente tem que botar um coração bem grande de perdão e tem que perdoar mesmo. Porque às vezes o peso é muito grande. Às vezes ficam muitas marcas ao longo do tempo. Não é verdade? Se você não tem um pai, Deus está lá dizendo, eu serei isto para você. E eu serei o melhor pai que você poderia ter. Deus tem isso muito claro. Amém? Foi Ele que criou o conceito de paternidade. Então Ele sabe absolutamente do que você precisa. Quando a gente chega no fundo do poço, isso é muito comum quando a gente chega no fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço, você não tem mais para onde ir. Só se você cavar, para aumentar mais ainda o poço. E você olha para um lado e faz, meu Deus, por que tu não me ajudasse? Onde é que tu estás? Aí Deus fala bem baixinho, eu estou aqui do teu lado, mas tu não me chamou não. Não é? A gente só lembra dele nos momentos mais angustiantes, nos momentos mais desesperadores. E lá em Salmos 27:10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aleluia! Eu não sei se os meninos do louvor estão por aí, é só para a gente fazer de conta que está terminando. Aí se vocês quiserem vir para aqui. E aí eu quero dizer a vocês que a gente sim pode reiniciar, a gente pode começar uma nova vida, usando o Papai do Céu como nosso Pai Celestial. Que Ele nos encha de paz, de mansidão, de tranquilidade. Porque aquele que começou a boa obra vai terminar, mas eu preciso deixar que Ele termine. Se eu não deixar, Ele não consegue terminar. Queridos, vocês precisam entender que Deus tem muita coisa para operar na sua vida. Mas tem uma coisa que Ele não pode fazer. É aquilo que você tem que fazer. Tem coisas que é você que tem que fazer, não é Ele. E se você não fizer, Ele não tem como operar. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Muitas pessoas falam que não conhecem a Deus, que não falam com Deus, que Deus não aparece para elas. Mas a verdade é que Deus quer ser procurado como um pai. E muitas pessoas não têm o procurado como um pai. Amém? Muitas pessoas têm o procurado como um provedor que faz parte de ser pai, mas ele quer ser o serviço completo, ele quer tudo. Amém? E finalmente, nós temos uma geração de filhos que não foram abençoados pelos seus pais. Homens e mulheres de Deus que se casaram, mas nunca receberam dos seus pais uma imposição de mão, nunca receberam dos seus pais instruções divinas, promessas e profecias. E uma coisa eu quero pedir a vocês, que sempre que vocês puderem, profetizem na vida dos seus filhos. Sempre que vocês puderem, orem e declarem: meu filho vai ser uma bênção, meu filho é uma bênção, meu filho é o menino mais inteligente da escola, esse menino vai ser médico, esse menino vai ser engenheiro, esse menino vai ser advogado, esse menino vai ser juiz, esse menino vai ser pastor.
Esse menino vai ser bênção aonde ele chegar. Tudo que ele tocar vai prosperar, porque Deus está sobre a vida dele. Deus segue os passos dele todos os dias. Eu já vi muito pai dizendo: que menino danado. Eu não sei se vocês sabem o que é danado, mas se vocês procurarem no dicionário, vocês vão encontrar que danado quer dizer do inferno. Uma das traduções é do inferno, e eu tenho certeza que o filho de vocês não é do inferno. Aleluia. Amém. Abençoe sempre a vida dos seus filhos. Profetize sobre a vida dos seus filhos. E agora eu queria que todos vocês ficassem de pé. Curvem suas cabeças e vamos orar. Amém? Eu quero declarar para cada um de vocês que de hoje em diante a boa mão do Senhor repouse sobre sua vida, sobre sua casa e sobre seus negócios. Que você possa experimentar o amor, o perdão, o poder e a prosperidade de Deus, para que onde você tocar, em seu cônjuge, nos seus filhos, na sua escola, no seu trabalho, tudo seja repleto da maravilhosa graça de Deus. Que a bondade e a misericórdia lhe acompanhem todos os dias de sua vida, no nome de Jesus.